Você sabe de fato o que faz um programador de manutenção? Existe uma dúvida muito grande e uma confusão entre os cargos e atribuições do planejador de manutenção com o programador. Nesse vídeo eu vou te mostrar a diferença entre planejamento e programação e a diferença principal entre cada cargo, né? Entre a função do planejamento e a função da programação, que devem ser feitas por pessoas diferentes. Então eu sugiro que você assista esse vídeo até o final para ficar bem clara a diferença entre a função do planejador e a função do programador. Olá, aqui é o Jonathan da Ingeteles e nesse vídeo nós vamos falar especificamente da função do programador de manutenção. Para eu poder te falar sobre a função do programador de manutenção, eu tenho que te falar o que de fato é o processo de programação da manutenção. Então imagina o seguinte: foi identificada uma determinada demanda preventiva de algum trabalho, então você tem lá tudo que você precisa fazer para manter aquele ativo funcionando, e isso é transformado no plano de manutenção, ou seja, entra na etapa de planejamento. Então, uma vez que nós construímos um plano de manutenção respondendo aquelas 5 perguntas básicas que eu te falei no último vídeo, se você não assistiu o nosso último vídeo, sugiro fortemente que você também assista para entender esse vídeo aqui. Vou deixar aqui no card aqui em cima já o link para você acessar. Então, o planejador ele trabalha em cima do planejamento, decidindo o que vai ser feito, como vai ser feito, quem vai fazer, o porquê que vai ser feito e com o que vai fazer. Feito isso, ele construiu um plano de manutenção. Agora, esse plano precisa entrar dentro de um cronograma. Essas atividades precisam ser distribuídas dentro do calendário. Quem faz isso é o programador de manutenção. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem: Jonathan, por que o planejador não pode programar? Porque senão vai acontecer o seguinte: ele vai programar as atividades de acordo com o tempo que ele tem disponível no calendário. Uma vez que você pega uma pessoa para planejar e a outra pessoa que não tem nada a ver com planejamento e coloca só para programar, o programador ele vai fazer, através de metodologias e técnicas específicas de programação, que todo aquele planejamento caiba dentro do cronograma, do calendário que ele tem disponível. Caso, obviamente, não caiba, é função dele fazer o desempate das tarefas, que pode acontecer de ter um planejamento muito grande, recurso da equipe limitado, recurso de tempo limitado, e ele não conseguir encaixar todas as atividades do planejamento dentro da programação. Então, através também de metodologias e técnicas específicas, ele faz o desempate dessas tarefas e prioriza quem vai ser feito agora e quem vai ser feito em uma próxima oportunidade. O programador, diferente do planejador que responde aquelas 5 perguntas, ele tem que responder 2 perguntas básicas, mas o nível de dificuldade é igual ou maior do que aquelas outras 5 perguntas. A primeira pergunta que ele tem que responder é: quando fazer? Então ele vai definir isso com 2 coisas. Primeiro, programação macro, e segundo, programação micro. O que é a programação macro? Ele começa já a programação macro com 1 ano de antecedência do serviço ser realizado. Como assim 1 ano de antecedência? O plano de manutenção é construído dentro de 52 semanas. Então, sempre que nós formos construir um plano de manutenção, a visão que nós temos é das 52 semanas do ano. O que vai ser feito no próximo ano para nós mantermos nosso ativo disponível e confiável para o nosso cliente final? Então, já através desse plano, o programador ele vai distribuir as atividades dentro dos meses de acordo com a sua frequência. Então, eu sei que eu tenho esse serviço diário, ele já vai lançar no cronograma que ele tem que ter aquele recurso de mão de obra, todo aquele recurso ali já disponível durante o ano, todo dia para aquela determinada atividade. Se eu tenho um serviço trimestral, a mesma coisa, semestral, anual, eu vou definir isso dentro dos meses. Nesse momento da programação macro, eu não preciso me preocupar com o dia exato que isso vai ser feito, porque obviamente pode ocorrer várias alterações de acordo com o cronograma da produção, etc. Mas eu já tenho que ter isso bem dimensionado para eu saber quanto de folga eu tenho dentro do meu calendário. Porque, um exemplo, se eu tenho 80% do meu calendário comprometido com preventiva, eu tenho só 20% disponível para possíveis corretivas, melhorias, reformas, etc. Então eu tenho que ter isso em mente. A programação macro, ela serve só para nós termos conhecimento do quanto do nosso cronograma, do quanto do nosso calendário está de fato comprometido. Feito isso, nós vamos fazer a programação micro.
A programação micro é aquela que é feita com 2 meses de antecedência da realização do trabalho. Então vamos imaginar que um determinado trabalho, de acordo com a minha programação macro, vai ser feito em novembro. Quando eu chegar em setembro, então, eu tenho já que definir o dia que aquilo vai ser feito. Então eu vou pegar e já definir a data exata. Antes eu só conhecia o mês que aquilo ia ser feito, agora eu defino o dia. A partir do momento que eu defini o dia, eu vou encaixando dentro do meu mês, dia a dia, o que vai ser feito. E com uma semana de antecedência, a gente faz o que a gente chama de priorização. Então nós reunimos, né, a equipe de PCM, a equipe de produção, quem está envolvido com o trabalho de solicitação de serviço e atendimento do serviço. O gatekeeper também é muito importante que ele participe. E nós vamos fazer a priorização. Geralmente a priorização é feita de 1 a 2 semanas antes da execução, onde dentro daquele serviço que nós temos, dentro do serviço macro que nós temos para executar, nós vamos priorizar cada tarefa. Nós vamos dividir aquele serviço, aquela atividade no nível de tarefa e priorizar como isso vai ser feito. Então, como eu falei, é função do programador usar algumas metodologias para priorização desse serviço. Uma das metodologias é a matriz Gantt. É uma matriz super simples, onde o programador ele vai fazer essa priorização junto com os demais componentes da equipe, junto com os demais membros e também o cliente final daquele serviço, e ele vai priorizar aquilo para poder ser feito. Como que funciona a matriz Gantt? Ele vai definir o nível de gravidade, urgência daquele trabalho, ou seja, quão grave é o efeito daquela atividade caso não seja feito, ou seja, quão grave é a consequência daquela atividade. Segundo ponto, qual que é o nível de urgência que eu tenho para resolver aquele problema, se for um corretivo, claro, e qual que é a tendência daquele problema piorar. Então, eu vou dar uma nota de 1 a 5 para cada um desses níveis, e a partir daí eu vou achar o meu número de prioridade multiplicando o meu nível de gravidade pelo meu nível de urgência, pelo meu nível de tendência. Obviamente, se eu tiver 10 serviços, eu vou colocar ali do maior para o menor. Quem tiver o maior número, né, de Gantt, que a gente chama, quem tiver o maior número de Gantt é o prioritário. E a gente vem resolvendo do maior para o menor. Tá? Então, como que a gente dá uma nota de 1 a 5 para cada item? Para gravidade, para urgência e para tendência? Vou te mostrar aqui na sua tela quais são os critérios para cada item receber a sua nota. Então imagine o seguinte, que você tenha 2 serviços, 3, 4, 10 serviços empatados e você precisa definir quem que você vai fazer primeiro. Então você vai perguntar para cada um desses serviços qual que é o nível de gravidade desse trabalho. Então, o nível 1, quando você der uma nota 1, significa que não tem gravidade naquele serviço. É um serviço que, se você não fizer, não vai afetar ninguém a nível de segurança, a nível de produção, a nível de qualidade, a nível de meio ambiente. Segundo ponto, pouco grave. Ali você já tem uma determinada gravidade, mas ainda é controlada. Terceiro, grave. Nota 4, muito grave. 5, extremamente grave. Então você vai responder ponto a ponto, dando uma nota para cada trabalho. Depois você vai passar para o nível de urgência. Lembrando que essa classificação ela é feita dentro da reunião de priorização, tá? Então, essa reunião tem que participar ali o cliente final da atividade, o programador, o planejador, o supervisor da manutenção, todo mundo tem que estar presente nessa reunião. Segundo ponto, nível de urgência. Então, nós temos ali, qual que é a urgência de eu resolver aquele problema? Primeiro, posso esperar. Eu tenho um determinado tempo, aquilo não é urgente nesse momento. Segundo, pouco urgente. Terceiro, urgente e merece atenção. 4, muito urgente. Quinto, necessidade de ação imediata. Então, nesse ponto, é um dos pontos mais críticos para se responder a matriz Gantt. Por quê? A urgência, ela varia de pessoa para pessoa. Para quem está solicitando o serviço, o problema dele sempre vai ser urgente. Então, você, ao momento de conduzir essa reunião, tem que ter um método para definir o que é urgente ou não. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, amarra isso a alguns critérios da criticidade do ativo e ao nível de serviço. É o que a gente chama de priorização RIM. Tá? Eu vou gravar um outro vídeo só explicando como que você faz essa priorização para definir essa urgência, para esse vídeo não ficar muito longo. Então, se você quer saber mais sobre esse nível de priorização do serviço,
se inscreva no nosso canal e deixa um like nesse vídeo para quando esse vídeo sair o YouTube te notificar. O terceiro nível que a gente tem que fazer a avaliação do serviço é a tendência. Qual que é a tendência daquele problema piorar? Então, a urgência, ela nunca vai ser estática, ela pode sim, ao longo do tempo, algo que hoje não era urgente, amanhã pode passar a ser urgente, então tem que se tomar cuidado, e a tendência também. Então hoje, se eu tenho um problema que ele não tende a piorar no curto prazo, dependendo de quanto tempo isso passar e eu não tomar uma ação, lá na frente essa tendência a piorar pode ser maior e a urgência também pode aumentar. Então a classificação de tendência ela é feita a partir da seguinte forma. Nota 1, algo que não vai mudar, é estático, não tem como aquilo mudar, não tem como nem melhorar nem piorar. 2, vai piorar a longo prazo. Quando a gente fala longo prazo, é período acima de 365 dias, tá? 3, vai piorar a médio prazo. Consideramos o médio prazo período de 6 meses. 4, irá piorar a curto prazo. Aquilo que pode piorar ali abaixo de 3 meses. 5, vai piorar rapidamente. Aquilo que vai piorar dentro de uma semana. Então é importantíssimo que os níveis de gravidade, urgência e tendência estejam determinados previamente e padronizados, porque senão quando chegar na reunião de priorização vai ser uma bagunça, porque cada um vai querer dar uma nota diferente e nunca vai chegar num consenso. Como que a gente pode também padronizar isso? Através do FIMEA. Se você não sabe o que é o FIMEA, aqui na descrição desse vídeo eu vou te deixar um link para você acessar um artigo e uma aula e também baixar uma planilha sobre o FIMEA, que é a análise dos modos e efeitos de falha dos equipamentos, que é um bom ponto de partida para eu conhecer o número de prioridade e risco de cada falha e também pode ser uma boa ferramenta para tomada de decisão e apoiar a matriz GUT no momento da priorização dessas atividades. Caso você queira ser notificado sempre que houver vídeos novos como esse aqui no nosso canal, se inscreva e deixe um like nesse vídeo para que o YouTube te notifique. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.